4h58 agora, me despeço aqui. Uma excelente e produtiva quinta-feira para você. A gente se vê amanhã aqui no SBT Notícias, hein? Fique agora com a Carolina Guaidas, que vai trazer esses destaques aí. Quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL, e o motorista dela são assassinados. Polícia trabalha com a hipótese de execução. É inadmissível, isso é um absurdo. Ainda no Rio, cúpula da intervenção federal faz primeira vistoria em batalhão. O objetivo é verificar as condições de trabalho dos policiais militares. Se faltam equipamentos, munições, armas e até carros. Polícia liberta empresário mantido em cativeiro por mais de uma semana na divisa de Mato Grosso com a Bolívia. Sargento da Polícia Militar mata a mulher, tira na filha de 9 anos e depois tira a própria vida na Grande São Paulo. Na capital paulista, termina em tumulto e feridos um protesto de professores da rede municipal na Câmara de Vereadores. Defesa do ex-presidente Lula entra com um novo pedido no Supremo Tribunal Federal para evitar prisão do petista. As pessoas pensam que eu estou brigando porque eu quero ser candidato. O problema não é ser candidato, eu quero lavar a minha honra. Presidente Michel Temer pode recorrer à OMC contra a sobretaxa imposta ao aço pelos Estados Unidos. Milhares de estudantes protestam contra a política de armas um mês após massacre em escola da Flórida. De volta ao Brasil, a febre amarela avança. Já são 300 mortes e quase 1.000 casos confirmados da doença no país. Futebol, o São Paulo vence com facilidade o CRB e garante classificação na Copa do Brasil. Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 15, já chegamos à metade de março. Eu sou a Carolina Guaidas e estou chegando aí na sua casa para te fazer companhia nessa madrugada ao vivo aqui no SBT Notícias. E a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro decretou luto oficial de 3 dias pela morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL. Ela e o motorista foram assassinados na noite dessa quarta-feira. A repórter Fernanda de Andrade está na Delegacia de Homicídios, acompanha esse caso durante toda essa madrugada. Fernanda, já tem informações sobre a linha de investigação da polícia? E novas informações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, no Rio de Janeiro, você vê ainda nessa edição. Também no Rio, o batalhão da Polícia Militar de Bangu recebeu uma vistoria feita pela cúpula da intervenção federal no estado. As Forças Armadas foram checar problemas estruturais enfrentados pelos policiais no combate ao crime. Em São Paulo, terminou em tumulto um protesto de professores da rede municipal na Câmara de Vereadores. A categoria entrou em greve na semana passada. Os servidores são contra uma proposta de aumento na contribuição para a Previdência. 6 pessoas ficaram feridas durante a confusão. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirma que a proposta de mudança na Previdência Municipal é necessária e que no ano passado o déficit previdenciário consumiu 11% da receita municipal. Já a Polícia Militar informou que o tumulto começou por causa de manifestantes que não foram autorizados a entrar no prédio da Câmara para causar o protesto e por isso foi necessária a intervenção. Um temporal atingiu a capital paulista na noite dessa quarta-feira, causou estragos pela cidade e ainda chove em vários pontos de São Paulo. Na Zona Sul, uma árvore de grande porte caiu sobre uma casa e um carro. Quem acompanhou tudo foi o repórter Marcelo Bittencourt. E os estragos não foram só em São Paulo, não. Também choveu forte na tarde dessa quarta-feira em Curitiba. Um homem morreu atropelado durante a noite na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. E a repórter Fernanda Trigueiro tem mais detalhes desse caso. Oi, Fernanda, bom dia. Chovia muito na hora desse atropelamento? Tomara, né? Pelo menos que não fique impune. Aí a região tem muitas casas, né, Fernanda? Então, a gente espera que realmente alguma câmera de segurança tenha flagrado esse ocorrido. Obrigada, bom trabalho aí para você. Agora são 5h15, a gente fala de saúde, porque quase 1.000 casos de febre amarela foram confirmados no Brasil desde julho do ano passado. 300 pessoas morreram vítimas da doença. Os dados são do Ministério da Saúde. Em Americana, no interior de São Paulo, foram confirmados 3 casos de infecção pela superbactéria KPC. Os pacientes estão internados no Hospital Municipal, que viveu um surto entre 2016 e o ano passado.
40 pessoas foram contaminadas e outras 6 morreram. A unidade garantiu que todos os procedimentos de isolamento já foram adotados. Agora são 5h17 dessa quinta-feira. A gente fala de política aqui no SBT Notícias. O presidente Michel Temer disse que vai telefonar para Donald Trump para discutir a sobretaxa imposta ao aço pelos Estados Unidos. No Fórum Econômico Mundial em São Paulo, Temer afirmou também que se uma solução amigável não for encontrada, o Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio. Agora nós vamos às notícias internacionais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas fez uma reunião de emergência para discutir o envenenamento de um ex-espião russo. Os britânicos anunciaram a expulsão de 23 diplomatas russos do Reino Unido. A porta-voz do ministro de Relações Exteriores da Rússia falou agora há pouco sobre a situação diplomática com o Reino Unido. A declaração foi feita durante a coletiva de imprensa semanal da porta-voz do ministro Sergei Lavrov. Segundo Maria Zakharova, todos os esforços diplomáticos estão sendo feitos para que essa situação seja resolvida e que a Rússia considera a atitude do Reino Unido nada amigável. A porta-voz também reforçou que a Rússia se coloca à disposição para uma investigação conjunta no caso do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal. E na Alemanha, Angela Merkel foi reeleita para o 4º mandato como chanceler. Coragem, né? Eu não tenho essa coragem toda, não. Personalidades do mundo inteiro lamentaram a morte do físico Stephen Hawking. O cientista, que faleceu aos 76 anos, dedicou a vida para desvendar os mistérios do universo e inspirou milhões de pessoas com uma trajetória de superação. A reportagem é do Sérgio Ucci. 5h26, a polícia libertou um empresário que foi mantido em um cativeiro por mais de uma semana na divisa de Mato Grosso com a Bolívia. Ele foi sequestrado em Brasília. E a polícia procura uma menina de 7 anos que foi sequestrada por um parente em João Pessoa. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o suspeito com a garota. Ele teria dito à mãe que levaria a criança para tomar um café. Um caminhoneiro disse à polícia que deu carona para os dois até Recife. E 9 pessoas que faziam parte de um grupo de milicianos foram presas no Rio de Janeiro. 4 dos detidos são policiais militares. A defesa do ex-presidente Lula entrou com um novo pedido no Supremo Tribunal Federal para evitar a prisão do petista. A decisão caberá agora ao ministro Edson Fachin, que é relator da Lava Jato. Deputados do PT também foram ao STF para convencer a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, a colocar em pauta a votação sobre as prisões de condenados em segunda instância. Antes, Sepúlveda Pertence, advogado de Lula e ex-presidente do Supremo, se reuniu com Carmen Lúcia. O desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, decidiu que vai informar aos advogados do ex-presidente Lula, com 48 horas de antecedência, a data do julgamento do recurso do petista. Gebran Neto também determinou a destruição dos áudios gravados pela Lava Jato no escritório Teixeira Martins e Advogados, que defende Lula. Entre as escutas, há trechos de orientações dadas pela defesa ao ex-presidente. De acordo com o desembargador, não houve ilegalidade nos áudios, porque só depois da interceptação se descobriu que o telefone era do escritório. E os juízes federais devem entrar em greve nesta quinta-feira para defender o auxílio moradia. Na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal vai julgar se mantém ou se suspende o benefício. Nessa quarta-feira, a Associação dos Magistrados reagiu às declarações do ministro Carlos Marum, que ameaça pedir o impeachment do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Agora são 5h35, a gente volta ao vivo para o Rio de Janeiro com as últimas informações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL. A Fernanda de Andrade acompanha durante toda a madrugada aqui com a gente no SBT Notícias. Fernanda, já se sabe que horas que vai acontecer o enterro? É o que a gente espera que aconteça, né? E o assassinato da vereadora Marielle Franco, claro, também repercutiu na imprensa internacional. E vai ser enterrado nessa quinta-feira o corpo da arquiteta e artista plástica Maria Alice Soares dos Anjos, de 74 anos. Ela foi encontrada morta dentro de casa em Olinda, Pernambuco. A polícia acredita que ela foi vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Difícil, né? O ator Max Fercondini se envolveu numa briga num bar do Rio de Janeiro.
A confusão começou quando o ator abordou uma jovem. A garota era Maria Cândida Fonseca, filha da atriz Cássia Kiss, e estava acompanhada pelo namorado. O rapaz não gostou e os dois começaram a brigar. O namorado pegou um skate e foi para cima do ator. Outras pessoas também entraram na confusão. Pelas redes sociais, Max Fercondini disse que não apoia nenhum tipo de violência e que apenas se defendeu. Já a assessoria da atriz Cássia Kiss qualificou a briga como um acidente de percurso. E a polícia divulgou imagens que podem ajudar na identificação de um motoqueiro que atropelou e matou uma jovem em Porto Alegre. O homem fugiu sem prestar socorro. E 9 pessoas ficaram feridas depois que um carro invadiu um restaurante japonês em Campinas, que fica no interior de São Paulo. 5 horas e 44 minutos, vamos mudar de assunto, falar de futebol, porque pela Libertadores da América, em São Paulo, o Corinthians venceu o Deportivo Lara da Venezuela por 2-0. E jogando no Equador, o Flamengo bateu o Emelec de virada, 2-1. Já o Vasco perdeu jogando em São Januário. O Cruz Maltino estreou com derrota na fase de grupos da Libertadores. No segundo tempo, Arauz ganhou da defesa e bateu para fazer o gol da vitória da Universidade de Chile. 1-0, placar final. Na Copa do Brasil, o São Paulo, ainda sem o técnico Diego Aguirre, venceu o CRB sem dificuldades e aí avançou para a quarta fase. E teve jogaço pela Liga dos Campeões da Europa. Com uma atuação espetacular de Messi, o Barcelona se classificou para as quartas de final da competição. O Bayern de Munique também avançou. E foi um golaço, né? Pelo campeonato italiano, a Juventus venceu e abriu 4 pontos do segundo colocado. Parentes e amigos prestaram a última homenagem a Bebeto de Freitas, que morreu na terça-feira depois de uma parada cardiorrespiratória. O corpo do treinador, jogador e dirigente esportivo, que foi marcante no vôlei e também no futebol, foi velado em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Agora faltam 9 minutos para 6 horas da manhã. Vamos dar uma olhada como é que está o trânsito em São Paulo agora? Você vê aí imagens da Avenida Radial Leste, bem na altura da estação Tatuapé do metrô e da CPTM. O movimento começa aos poucos a ficar mais intenso, isso no sentido centro. O rodízio municipal hoje vale para carros com placas final 7 e 8. Quem vai usar o transporte público, o sistema de trens e de metrôs opera normalmente. A quinta-feira vai começando devagar, a gente vê ainda tem nuvens no céu, mas vai ser mais um dia de sol forte e muito calor na capital paulista. Entre o meio da tarde e a noite tem previsão de pancadas de chuva de novo, que podem vir acompanhadas de raios e de rajadas de vento. Mínima de 22 e máxima, se prepare, hein? Que chega até os 34 graus. E uma força-tarefa da Polícia Civil prendeu 9 pessoas acusadas de tráfico de drogas na Zona Sul de São Paulo. Os detalhes com o repórter Marcelo Bittencourt. Na capital paulista, o dono de uma clínica de reabilitação e um voluntário foram assassinados. E um sargento da Polícia Militar matou a mulher, atirou na filha de 9 anos e depois tirou a própria vida em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O relógio já vai marcar 6 da manhã, a hora em que eu me despeço e te desejo uma ótima quinta-feira. A gente se encontra de novo amanhã, hein? Vem aí o Primeiro Impacto. Até mais!